Olá, tudo bem com você? Hoje conversaremos sobre hardware, a história do computador, sua evolução e a classificação das suas gerações. Mas o que significa hardware? Hardware vem do inglês e é uma combinação das palavras hard, que significa rígido, duro, e ware, que significa utensílio, equipamento. E por que rígido? Porque todo o computador é composto basicamente dos componentes físicos, a máquina, os dispositivos, periféricos e também dos programas que fazem com que ele desempenhe as suas tarefas. A parte física a gente chama de hardware e os programas então contemplam o software. Soft, em inglês, significa macio. Não, um programa de computador não pode ser tocado e sequer tem consistência macia. É que é mais um daqueles casos em que as coisas recebem nomes por associação. E mesmo que literalmente os termos não apresentam um significado exato, é algo que o tempo não apaga. Fala-se assim e pronto. E computador? Se você procurar em qualquer dicionário, irá verificar que a palavra computador significa calculador, um equipamento que realiza cálculos. Mas você usa computador e sabe que ele não serve só para isso, certo? Eu ouço música, acesso a internet, teclo com meus amigos e ainda jogo. Bem, nem sempre foi assim. Lá no começo, era só cálculo mesmo. Então, para entender melhor o hardware dessa máquina, voltemos ao começo? Se você falar com qualquer especialista sobre a origem do computador, a resposta é imediata: o ábaco. Isto porque originalmente o computador foi concebido para a realização de cálculos. E esse instrumento que você vê na tela neste momento é talvez o equipamento mais antigo utilizado para realizar cálculos. Não se sabe exatamente quando surgiu, mas suspeita-se que foi na Mesopotâmia, há mais de 5.000 anos. Como ele funciona? Em uma versão mais moderna, e que provavelmente você já viu na pré-escola, há uma série de argolas que deslizam sobre hastes. As argolas representam os algarismos, e as hastes a posição desses algarismos, que estão relacionadas diretamente ao peso do número que se está calculando. A argola para cá, a argola para lá, e você vai fazendo suas somas e subtrações. Você já viu como funciona um relógio de ponteiros? O ponteiro dos segundos precisa dar uma volta inteira no marcador para que o ponteiro dos minutos avance uma marca. Pois um minuto é composto justamente de 60 segundos. Assim, para que o ponteiro dos minutos dê a volta inteira no relógio, o ponteiro dos segundos terá que dar 60 voltas. Essa mesma proporção é aplicada aos minutos em relação às horas, e assim por diante. Mas o que isso tem a ver com computadores? Simples, a posição dos algarismos e o seu valor correspondente. No caso do relógio, a diferença de tamanho das engrenagens e a relação entre elas. Baseando-se nesta mesma mecânica, em 1642, o matemático Blaise Pascal criou a Pascalina, uma máquina de somar composta de várias rodas dentadas, representando os números em relação à sua posição. Depois da Pascalina vieram outras versões de máquinas de calcular mecânicas, mas não precisa refletir por muito tempo para chegar à conclusão de que quanto mais complexa a operação da máquina, somar, subtrair, multiplicar, dividir, mais complexa se tornaria a sua construção. Já pensou na quantidade de engrenagens? Então, Charles Babbage pensou, lá pelos idos de 1800. Ele chegou a projetar uma máquina para trabalhar com trigonometria e logaritmos, mas o projeto era tão complexo que não foi possível construí-lo em vida. Esse projeto alavancou em muito a criação de computadores da forma como funcionam hoje. E por conta disso, Babbage é considerado o pai da computação. Eu poderia citar inúmeros outros cientistas e como profissional da computação eu chamaria todos eles de pais. Joseph Jacquard, com seus cartões perfurados utilizados para guardar e reproduzir os padrões de tecelagem, o Herman Hollerith, que utilizou os cartões perfurados de Jacquard para acelerar o recenseamento nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, lá por volta de 1890, ele conseguiu reduzir o processo de 10 para 3 anos. Também não menos importante, o Alan Turing, com seus estudos sobre a criptografia e a inteligência artificial. Assistam ao filme O Jogo da Imitação, de 2014, para vocês terem uma ideia da brilhante contribuição do Turing para o mundo da computação. Temos também o George Boole, com sua álgebra batizada com o seu nome, a álgebra booleana,
que apresenta as operações binárias e unárias sobre as proposições. Ou ainda John von Neumann, com o modelo de arquitetura que é utilizado até hoje, onde dados e programas utilizam o mesmo espaço em uma máquina digital. Enfim, são tantos cientistas e tantas contribuições que poderíamos ficar horas fazendo menções e citações. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de se realizar cálculos balísticos, com velocidade e precisão. Ficam para trás as calculadoras mecânicas e surge o primeiro computador eletromecânico, o Mark I. Ele tinha mais ou menos 15 metros de comprimento por 2,5 metros de altura, aproximadamente o pé direito de uma casa. 760 mil peças, 800 quilômetros de fio, 420 interruptores. Um verdadeiro monstro da computação, que realizava uma soma em 1/3 de um segundo e, para realizar uma divisão, levava em torno de 10 segundos. Extremamente veloz para o seu tempo. O Mark I trazia o uso de relés eletromecânicos em substituição às rodas dentadas, mas ainda trabalhava com um sistema decimal de numeração. Em paralelo, criava-se outro computador, que também utilizava relés, porém eram baseados no sistema binário de numeração, sistema que ainda é utilizado nos computadores atuais. A partir dos computadores binários, iniciam as gerações de computadores. As gerações são marcadas por grandes mudanças na arquitetura ou no emprego de componentes revolucionários. A primeira grande mudança, e que marca a primeira geração de computadores, é a substituição dos relés pela válvula. O computador que deu origem a essa geração surgiu em 1943, o Colossus. Em um projeto britânico, liderado por Alan Turing, ele realizava suas operações com aproximadamente 2.000 válvulas eletrônicas. Em inglês, o termo válvula é referenciado como vacuum tube, ou tubo de vácuo. Como resultado de um projeto do exército norte-americano, em 1946 surgiu o ENIAC. Neste computador, já se aplicavam as teorias de John von Neumann, em que os computadores eram operados por programas e rotinas, com instruções próprias para a manipulação de dados. O ENIAC operava com quase 18.000 válvulas, tinha 500.000 conexões de solda, pesava 30 toneladas, media 25 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. Tendo 10 metros a mais de comprimento do que o Mark I, o ENIAC resolvia uma operação de soma em aproximadamente 1/1000 do tempo que levava o Mark I. Por esta comparação, dá para se perceber o quanto a substituição do relé pela válvula trouxe de evolução para a computação. Mas a válvula esquenta e consome muita energia. Em 1947 é então apresentado ao mundo da computação o transistor, desenvolvido nos laboratórios da Bell Telephone. Sim, esta é a empresa de Graham Bell, o inventor do telefone, a qual se tornou o que hoje é a poderosa empresa de telefonia AT&T. O termo transistor é a abreviação de Transfer Resistor, que significa resistor de transferência. Os transistores são essencialmente amplificadores e interruptores de sinais elétricos. Com a invenção dos transistores, temos então o início da segunda geração dos computadores. Quase 10 anos depois da invenção do transistor, a IBM começa a produzir em série os seus primeiros computadores, a série de computadores médios IBM 650. Neste momento, já não estamos mais falando de computadores do tamanho de salas, mas que ainda não cabem também em uma mesa. Estamos falando de computadores de porte médio. Mas diminuir de tamanho é uma constante no mundo da computação. Pegue um transistor, junte com outro, diminua o tamanho. Agora, repita o processo com milhares deles. Você acaba de criar um circuito integrado, ou abreviando-se, o CI. Você também pode chamá-lo simplesmente de chip. Este procedimento foi idealizado por Geoffrey Dahmer, no Ministério de Defesa britânico, e publicado em 1952. Mas aproveitando-se dos conceitos de Dahmer, quem viabilizou a construção dos primeiros circuitos integrados, dando início à terceira geração de computadores, foi Jack Kilby, da Texas Instruments, em 1958. Kilby patenteou seu dispositivo em 1959. Um circuito integrado é composto basicamente por dispositivos semicondutores e são utilizados em quase todos os equipamentos eletrônicos atuais.
Aperfeiçoando os conceitos de microchip, em 1971, Ted Hoff criou o primeiro processador da Intel, o 4004, sendo esse um único chip contendo as partes básicas de um processador central, ao qual foi chamado de CPU, que é a sigla para Central Processing Unit. O 4004 teve como sucessor o 8008 e posteriormente evoluiu para o 8080. Sobre este último, em 1974, Henry Roberts criou o computador Altair 8800, que foi um verdadeiro sucesso em termos de microcomputador. Em larga escala e que iniciou a indústria multimilionária que conhecemos hoje. Foi nessa mesma época que surgiu também o primeiro software para microcomputadores, por Bill Gates e Paul Allen, baseado na linguagem BASIC. Muitas possibilidades, muitas funções, muitos CIs. A quarta geração de computadores é marcada pelo surgimento de circuitos integrados em larga escala, os LSI, do inglês Large Scale Integration. Isto começa a aparecer no início da década de 1980. Alguns LSI integravam aproximadamente 300 mil componentes. Para não ficarmos presos somente à Intel, foi nessa época que surgiu o chip Motorola 68000, de 16 bits. Também é quando a gigante IBM entra de vez no ramo da microinformática, lançando o IBM PC. A sigla PC de Personal Computer, ou computador pessoal, é utilizada até hoje para se referir aos microcomputadores que atendem a milhares de pessoas em suas casas e escritórios. E depois da quarta geração? Bem, dizem alguns autores que vivemos hoje a quinta geração de computadores. Cada vez mais os circuitos integrados são diminuídos e melhor integrados. Novos termos são empregados como VLSI, que significa Very Large Scale Integration, ou ULSI, U de Ultra, Ultra Large Scale Integration. Resumindo, mais e mais integração e miniaturização, mas a classificação como quinta geração não é consenso, justamente porque é mais do mesmo. O que se encontra de novo revolucionário ainda dorme em berços universitários, não tendo chegado à comercialização em larga escala. Bom, eu espero que você tenha gostado desse túnel do tempo, bastante importante para compreender como funcionam esses equipamentos tão úteis ao nosso cotidiano. Não esqueça de ler o livro-texto. Aguardo você no próximo encontro e até lá.